Êxodo 31, a partir do verso 1. Diga comigo, a igreja tem uma missão. E essa missão só pode ser feita com a ajuda do Espírito Santo. É impossível a igreja fazer a obra que foi chamada sem o Espírito Santo. É impossível. Olha o que diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar, desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, para entalho de madeira e para toda sorte de labores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. O que é que eles iriam fazer? A tenda da congregação, a tenda do encontro, a arca da aliança do testemunho, o propiciatório, a mesa com seus utensílios dos pães, o candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia onde o sacerdote lavava as mãos, as vestes tanto do sumo sacerdote quanto dos demais sacerdotes, filhos de Arão, e o óleo da santa unção, amém? O óleo da unção, o óleo do incenso. Mas a palavra de Deus começa mostrando a importância, quem é de fato importante nesse processo. São aqueles que vão executar a obra. Importante para Deus na terra é a minha e a sua vida, é a igreja. São aqueles que, pela obra de Cristo na cruz, foram eleitos, chamados, transformados, regenerados, não só para ter a esperança da eternidade, a garantia dos céus, a paz, que excede todo o entendimento, desfrutar das promessas, da bênção, mas também serem instrumentos que levam tudo isso a outras pessoas. E na hora desse ser humano, desse ser natural, comunicar essas verdades espirituais, com certeza não seríamos ouvidos se fosse apenas por inteligência humana, por capacidade humana. Então, Deus ilustra aqui no capítulo 31 de Êxodo, falando da construção do tabernáculo, ao mesmo tempo isso serve para a nossa vida hoje como igreja, que somos o tabernáculo e agregamos novas pessoas para serem a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. Existe um princípio em 1 Coríntios, capítulo 3, quando Paulo diz que a gente é lavoura de Deus, edifício de Deus, casa edificada para Deus. Coríntios fala desse avançado processo. Lavoura, edifício, e Pedro diz que nós somos pedras vivas desse edifício vivo, porque a igreja ela é um organismo vivo, ela vai muito além de organização. E como organização, alguém pode até resistir, até remover, mas como organismo vivo, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecem contra a vida da igreja. Por séculos e séculos, a igreja foi perseguida, porém ela prevalece, viva, ativa, agindo de forma poderosa. Ontem eu acessei um vídeo que alguém me mandou, na Guatemala, está uma situação bem complicada lá,
E uma missionária colocou uma caixa de som na calçada lá numa rua, e está pregando o evangelho, cheio do sapato, né, de fogo. E aí uma vizinha não gostou, chamou a viatura. E aí, na hora que chegou da viatura, a sargento lá, desceu da viatura e a mulher estava toda assim. Sabe quando a pessoa está tipo assim, agora vocês vão ver, a polícia vai desmanchar esse culto. E ela ficou assim, ó, prontinha. Aquela sargento chegou, pediu o microfone para a missionária, falou para o soldado, tinha uns 4 soldados com ela, tudo crente. Menina, essa mulher rasgou de mundo afora pregando, mas numa autoridade, numa ousadia, e as pessoas foram saindo e ajoelhando. E ela colocava as mãos, repreendia os demônios, e aí o povo foi chegando, os policiais colocaram as mãos, a pessoa confessando Jesus, sentando Jesus, aí aquela mulher fez assim, entrou para a casa dela e foi embora. E o culto pegou fogo. Então, irmãos, qual é a possibilidade, por exemplo, em Goiânia, de alguém ligar para pedir uma viatura, e na viatura ir alguém com 3 crentes? É mínima essa possibilidade. Então, isso é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Então, Deus, a realidade, o que a missionária talvez não conseguiria, né, por estar só ali, muito limitada, com aquela resistência espiritual, Deus levantou pessoas e foram lá e a obra foi feita de forma extraordinária. Então, nós fomos escolhidos por Deus, escolhidos para uma obra extremamente nobre, de um valor extraordinário, porque a salvação, ela é eterna, ela tem peso eterno. O que a igreja comunica ao mundo, às pessoas, é eterno. Nós estamos falando da eternidade das pessoas, da obra que custou, a salvação custou o Filho de Deus, o sangue do Filho de Deus. São valores espirituais que não dá nem para considerar valor. Com a nossa visão humana, com os valores humanos, nada aqui compra. Pedro disse, próprio Senhor, nós somos comprados por preço de sangue, não tem, tudo que você tiver financeiramente, por mais rico, inteligente, você não pode produzir a sua salvação. E Deus pega algo tão precioso, a Hebreu diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, por conhecer o valor, a alegria que deve ser para um homem e uma mulher servir a Deus e pregar orando, contribuindo, intercedendo, indo mesmo, falando, pregar pelo testemunho. Isso é maravilhoso. Irmãos, o testemunho fala muito. Eu lembro que eu e minha mãe, tinha uma senhorinha que passava na frente lá de casa. E minha mãe tinha meio raiva de crente. A gente nem chamava crente, chamava os protestantes. Mas a minha mãe falava assim, se algum dia eu for para a lei de crente, eu vou para a igreja da fulana que passa aqui, por causa do testemunho. Do testemunho. O testemunho é caro, porque quem quer ter testemunho tem que vigiar, tem que ficar atento, tem que saber fazer negócio, tem que assumir compromissos e cumprir. Paulo chega a dizer que, se for necessário, cumprir até com perda, né? Tomar a cruz, às vezes abrir mão da capa, às vezes andar mais uma milha, às vezes ficar calado, quando a gente tinha direito de falar. Direito de falar. Muitas vezes a gente nem se defender pode. Nem se defender pode. Se se defender, estraga o testemunho. Deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa Deus tomar conta. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos para a salvação, escolhido para um propósito. E depois dessa escolha, o texto vai dizer no versículo 3,
que Deus encheu aquela equipe do Espírito Santo. Encheu no aspecto de capacidade para produzir em linha com as Escrituras, em linha com o propósito de Deus. Quando a gente é capacitado para algo, a gente faz sem sofrer. A gente, enquanto faz, a gente não se desgasta, não prostra. Lembra da sarça ardente? Lembra? Qual era a admiração de Moisés? Porque o fogo era enorme, mas a sarça não se consumia. Aquela árvore não queimava, não virava cinza. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele faz a obra semelhante à sarça. Deus se apodera da sua vida, te enche de unção, de autoridade, de fogo, mas aquilo não te causa dano, fazer a obra não causa dano, pelo contrário, traz alegria. Alegria. O provérbio diz que quem ganha a alma é sábio. Interessante, né? Sábio. Porque, irmão, quem ganha a alma só pelo Espírito Santo, e onde o Espírito Santo está, ele torna a pessoa sábio, prudente. É maravilhoso. Então, nós fomos escolhidos. Você não aceitou Jesus porque alguém te convenceu. Isso é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Eu lembro, irmão, a minha irmã ficou umas 3 horas insistindo para eu e minha mãe no culto, e a nossa palavra era não, já tenho um compromisso, eu vou numa festinha ali, vai ter um negócio. Aí quando dá umas 18 horas, do nada, né? Do nada, me vem uma convicção no coração. E eu olho assim para minha mãe, ela estava no quintal. Quando eu fui falar com ela, eu ia abrir a boca para falar para ela, vamos ao culto lá da igreja da Irene, ela falou assim, eu ouvi a voz dela, vamos ao culto da Irene, vamos ser crente? Ué, nós estávamos há horas resistindo. Então quem é que faz essas obras? O Espírito Santo. A minha irmã não precisou gritar, não precisou forçar, não. Irmão, quando eu entrei lá na igreja, era um dia que tinha pouca gente. Eu não via a hora de chamar para ser crente. Porque eu já entrei lá convencido, convertido, trabalhado pela obra do Espírito Santo. Existe uma lei no mundo espiritual, irmão, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais duro, por mais pecador, resiste à voz do convite do Espírito Santo. As pessoas podem resistir o nosso convite, o nosso amor, mas jamais poderão fugir da nossa oração. A sua oração alcançará a pessoa. As pessoas podem não aceitar a tua amizade, o teu amor, mas não podem fugir da oração de intercessão, porque a mão invisível de Deus chega lá. Chega lá. Quando eu e minha mãe aceitamos Jesus, meu irmão caçula, o diabo prendeu ele dentro de um garimpo. O inimigo não deixava ele vir na cidade. 6 meses do garimpo, aí tinha uma currutela, onde ficavam as prostitutas. Aí ele ganhava o dinheiro lá, gastava aqui e voltava. Até que a gente, opa, tem um trem errado. Fizemos um propósito de oração. Eu e a minha mãe não fomos lá no garimpo. Até porque lá nem entrava mulher, era só ir até a currutela lá. A vila chamava Maria Bonita. Maria Bonita. Irmão, o Espírito Santo foi lá, deu uma sacudida no estômago dele, mas ele veio rápido para a cidade. Eu lembro direitinho, ele chegou num sábado, barbudo, cabeludo, menino que devia ter uns 20 anos, ele estava parecendo que estava com 40. Que trem estranho, tudo sujo, aquela roupa, barrão vermelho, né, dentro de garimpo. Ele foi no salão, cortou o cabelo, tirou a barba. Domingo ele foi para o culto e aceitou Jesus.
Hoje ele é pastor. Foi consagrado pastor recentemente. Então, nós fomos chamados para uma obra extraordinária. Ninguém tem a solução da eternidade senão a igreja. No Salmo 107 diz assim, que eles tinham uma ferida mortal, uma doença mortal, Salmo 107. Mas Deus enviou-lhes a palavra e os curou. Qual é a doença mortal que médico nenhum resolve? A doença do pecado. Diga, eu tenho remédio. O sangue de Jesus cura essa doença, liberta. Eu tenho. Eu tenho. Eu e você temos o remédio. Aleluia. Tem gente conversando demais aí, irmão. Daqui a pouco eu vou pegar os adolescentes e pedir para eles sentar do lado do pai. Ou então sentar junto com o pastor Carlos. Então, queridos, escolhidos para algo muito... o Mateus já está ali do lado. Mateus é gente boa, está aí quietinho, né? Preocupado em estudar, nem lembra de namorar. E o pai e a mãe dizem amém. Escolhido, cheio do Espírito e capacitado para um fim, um propósito. Quando eu era novo convertido, o pastor um dia me fez uma pergunta. Falou, eu estou observando que você ora dia e noite para ser batizado com o Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Você quer isso para quê? Aí eu parei assim, não sei. É porque eu vejo todo mundo pedindo, os crentes orando de língua aí, uns profetizando, e eu acho que esse negócio é bom. Eu falo assim, Deus vai dar uma ferramenta para alguém. Não, nós tínhamos uma mania, batismo com o Espírito Santo e ter os 9, o charme era ter os 9 dons. Os 9 dons. Nós não queríamos pouco, não. Só 9, estava bom. E na época tinha um grande pregador, que ele tinha os 9 dons. Tinha não, tem até hoje, Gesiel Gomes. Ele é usado nos 9 dons do Espírito. Extraordinário. Ele é uma máquina de ganhar vida, de edificar vidas. E aí eu parei, eu falei, uai, realmente. Ele falou assim, você quer ser batizado com o Espírito Santo, quer ser usado nos dons, ter autoridade sobre demônio, curar enfermo? Quero. Mas ele catou uma caixa desse tamanho de folheto. Devia ter uns 10.000 folhetos. Porque antigamente, irmão, os pastores não ficavam alisando o crente, não. O pastor ensinava na tora, na prática. Chama um outro menino lá, falou, você e esse aqui, todo sábado vai escolher a manhã inteira ou a tarde inteira, vocês vão sair na rua, parar as pessoas, falou, você vai pegar o folheto, você vai memorizar o folheto. Não é, vocês não são crentes relaxados, não, que vai distribuir folheto, não sabe o que está escrito no folheto. Eu já vi um amigo meu passar uma vergonha dessa. O cara parou assim, olhou o folheto, falou, fala do folheto aí para mim, o que ele não sabia. Passou uma vergonha. Falou, memoriza o folheto. O folheto era só frente e verso, era uma mensagem. Irmão, se precisasse, a gente cantava o folheto. Aí eu vi a diferença. Porque a gente começou uma semana, 2, 6 meses, 1 ano, todo sábado. E ele falou, todo feriado também é para fazer. E eu catei aquele meu amigo meu e nós começávamos numa rua assim, ia, de mundo afora. Parando as pessoas. Cansei de parar pessoas e começar a falar, ele chorar, falou, eu quero esse Jesus aí. Nós repreendemos o demônio no meio da rua, nós curamos enfermo,
E depois veio o batismo com o Espírito Santo. Porque, irmãos, que adianta? Dons não são para ser colocado igual um troféu numa vitrine, então você ficar levantando, eu tenho, não. Dons é para o serviço da edificação, do crescimento e desenvolvimento da igreja. Orar tem que ter um propósito. Santificação tem um propósito de ir para o céu e melhorar para a gente ser mais sensível ao Espírito Santo. A igreja não é obra do acaso. Nós somos chamados, escolhidos, capacitados pelo Espírito Santo. Esse meu amigo se tornou alguém tão usado por Deus, ele era praticamente um adolescente, ele não tinha 18 anos. Ele estava desviado, eu catei ele, fizemos uma oração reconciliando e fui evangelizar. Um dia eu cheguei na casa dele e ele tinha uma moto, aquelas motos XL, umas grandonas, que os garimpeiros gostavam, madeireiros gostavam muito daquela moto, a bicha era alta. Aquilo sobe até a serra. Ele falou, eu cheguei na porta da casa dele e falei assim, olha, Deus me deu um sonho. Ele falou, para nós ir na casa de fulano. Deus tinha falado com ele. Nós chegamos lá, a irmã estava numa rede, dando febre. Irmão, na hora eu lembrei do texto, quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus a pegou pela mão e ela foi curada e passou a servir. E ele, nessa ousadia, nós entramos, ele só fez pegar na mão dela, falei, levanta. Em nome de Jesus você está curada, passa um café para nós. A mulher levantou. Ela tinha 1 dia e meio naquela rede, prostrada, vômito, tinha ido no cais, não resolvia. Então nós fomos capacitados. Se eu não tenho, pastor, eu não tenho dom, pastor, eu não... Não. Você tem que preocupar o seguinte, eu estou buscando o serviço da edificação do corpo, eu estou fazendo algo. Se você se dispor a fazer, haverá unção de Deus. Haverá mover de Deus. Por exemplo, pastora, você liga um liquidificador lá na energia sem nada dentro? Para não produzir nada? Ninguém faz isso. A gente coloca o que lá? Um abacate, um leite em pó. Com leite em pó fica melhor ainda. E aí a gente liga e faz a vitamina. Produz algo. Quando você conecta em Deus na oração da consagração e sai para fazer, irmão, pode ter certeza, haverá unção de Deus. Haverá mover de Deus, você não tem que temer. Nós fomos ganhando tanto a ousadia, que nós resolvemos evangelizar um bairro que não tinha uma igreja. Teve uma noite que a gente colocou a caixa de som debaixo de um poste, pediu uma tomada de energia, e uma multidão de gente veio para frente daquele lugar. E numa dessas reuniões, a pastora Meire aceitou Jesus com a irmã dela. Nós ganhamos em 6 meses 100 pessoas, que batizou nas águas. A unção de Deus, a presença de Deus. Era um bairro que não tinha uma igreja, mas lá tinha mais ou menos 1000 quartos, porque lá era o bairro da prostituição, chamado Bela Vista. Falei, por que colocaram o nome lá? Só era casa. Cada casa lá tinha em torno de 70 quartos. O bar na frente, muita mesa de sinuca, e para trás aqueles cômodos ímã. Só prostituta. Acabou. Lá não tem mais uma casa de prostituição. Acabou. Hoje a igreja, essa igreja que foi fundada, o prédio dela dá uns 4 desse aqui. Tem um amigo meu lá dirigindo essa igreja. Virou um setor de residência normal. Deus moveu extraordinariamente. O texto vai dizer que esse grupo, eles têm habilidade para trabalhar com ouro, com prata, com bronze, com pedra, com madeira.
Essa questão do ouro, da prata e do bronze fala da natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ouro tem tudo a ver com a natureza imutável de Deus, com a questão do novo nascimento. Isso é ilustrado no tabernáculo. As tábuas do tabernáculo, elas tinham 1,5 côvado de largura, por, acho que era 6 ou era 9. Todas tinham o mesmo tamanho, mas a largura era diferente. Não era medida completa. Porque o que completa um crente é outro crente. Por isso que Jesus nunca mandou alguém sozinho, mandava de dupla. A tábua do tabernáculo ela tinha 1,5 côvado. Aí ela só era coberta com ouro quando uma encaixava na outra. Duas tinham que virar uma para cumprir o propósito. Aí vinha o ouro e revestia. Porque a eficácia da igreja na obra é as pessoas não ver mais a gente, ver Deus. Ver Deus na nossa linguagem, nas nossas atitudes, no nosso testemunho. A gente está revestido do ouro, do novo nascimento. Nós somos da natureza do Pai. A prata fala da redenção, da obra de Jesus. As pedras preciosas falam do sacerdócio, da intercessão, da oração, da representação. É obra do Espírito Santo, Ele geme por nós e através de nós. A madeira fala da parte humana da edificação da igreja. O material mais abundante no tabernáculo, sabe qual era? Madeira de acácia, mas era o menos visto. Quase não se via nada. O que não estava revestido de ouro ou de bronze, estava coberto de tecido. Então isso traz um entendimento para a gente. O pregador, para ser chique, tem que parar, tomar água. Eu esqueço. Às vezes estou morrendo de sede e não lembro da água. Mas o professor ali sabe que tem que ir falando e tomando água. Então, o que a Bíblia quer dizer que o material mais abundante do tabernáculo é o menos visto? Que a obra de Deus é feita totalmente dependente de Deus. A nossa força humana, nossa cultura humana, se não for revestida do ouro, da prata, do bronze, dos tecidos que ilustra a excelência de Cristo, a cobertura de Deus, a igreja vai falhar. A igreja vai falhar. Então a gente precisa dessa dependência, de ser cheio, rapidamente, para a gente falar do que eles iam fazer. O Deus falou assim: vocês vão fazer a tenda do encontro. O que significa isso? É promover intimidade com Deus. Toda vez que a igreja, de alguma forma, promove reuniões, promove buscar a Deus, é como se fosse a tenda do encontro com Deus. Vai acontecer o quê? Vai acontecer edificação, intimidade. Intimidade. Moisés ficava tanto na tenda do encontro, que ele transfigurou. Foi encontrado transfigurado. Então, primeiro vem o quê? Diga, a tenda do encontro. Fala de quê? De promover intimidade, crescimento em Deus. A mesa com os pães, fala de quê? Promover mudanças no interior, aquela comunhão que trabalha, você come, você se torna um com Deus. Os pães falam dessa participação com Deus, a natureza de Deus, a vida no Espírito com o Senhor. Você vai sendo constituído, se alimentando de Deus pela palavra e pela intimidade da oração. Tudo no tabernáculo ilustra a igreja e Cristo. Terceiro, eles deveriam fazer o candelabro, era de uma peça inteira de ouro. O que significa isso? Transmitir Cristo ao mundo sem mistura.
O candelabro era de ouro puro, sem emenda, sem nada. E era no candelabro que estava a luz acesa constantemente. Então a gente precisa levar um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, simples, sim, mas verdadeiro. Mais verdadeiro. Irmãos, por mais que pareça muito contraditório o que eu vou falar para vocês, mas ao longo da história é a verdade. Milagres nunca foi a base da edificação da igreja. Dons nunca foi a base para edificar a igreja. Vocês se lembram da nação de Israel saiu do Egito? Ninguém viu tanto milagre, tanta provisão, tanta manifestação de Deus quanto aquele povo em 40 anos. E o texto da Bíblia diz que só 2 entrou na terra prometida. E eles eram mais de 2 milhões. Eles continuam rebeldes, murmurando. O que edifica uma igreja, uma vida cristã, não são os dons, é as escrituras, o ensino, a essência, a revelação da palavra. Dons é para ganhar, dons é uma boa ferramenta para ganhar. Mas se não trabalhar a consolidação na palavra, não trabalhar o caráter, a transformação da alma, uma das expressões que eu mais já ouvi na minha vida como pastor: eu amo muito o Senhor, mas eu estou indo para outra igreja. Ah, que amor, hein? Eu amo demais o Senhor eternamente vai ser meu pastor. Ah, é? Mas eu estou indo para outra igreja. Vai ser uma contradição estranha, né? Estou indo. Vai com Deus, irmão. Eu conheço um testemunho de uma pastora que ela tirou um ministro de louvor, porque ele passou a ter um comportamento, reuniram os obreiros e falaram: não vai tirar ele não, ele é bom demais, a igreja ama o louvor dele. Não, e o pecado dele era um pecado de morte, terrível. Não. Aí ela falou: não, senhor, não vai ficar no altar. Vamos tirar do altar, sim. Aí o que aconteceu? Quando tirou do altar, eles não moveram um dedo para ajudar a pessoa, abandonaram a pessoa. Olha que contradição. Então, as próprias pessoas que amavam o dom e o talento, desprezaram o ser quando não puderam mais desfrutar do dom e do talento. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Ontem mesmo eu estava numa chamada de vídeo com uma pastora, e aquilo mexeu muito comigo. Porque, irmãos, se existir uma pessoa que acredita no ser humano, é eu. Irmão, eu acredito demais no ser humano. Se o ser humano quiser mudar, se o ser humano quiser ser bom, se o ser humano, nada pode impedir, irmão. Porque quando alguém sinaliza para Deus, Deus põe as mãos. Deus cura, transforma, faz a obra. Faz a obra. E aí eu estava conversando com aquela pastora, e ela: pastor, o que é que eu faço? Aqui na igreja tem um grupo que quer a igreja e quer colocar um pastor, e eles não me querem mais. Eu falei: quem foi que te procurou? Fulano. E aí eu lembrei da história daquele fulano. Falei: cara, esse fulano aí foi o fulano que mais deu trabalho para o marido dela, para o pastor. Libertação, livramento de morte. O marido dela morreu, agora o fulano que mais foi beneficiado foi o que foi lá dizer para ela: não, nós não quer mais você não, nós quer colocar um pastor. E aí esse pastor que eles querem, eu me poupo de pelo menos comentar um erro dele, porque nem merece. Aquela igreja foi construída na base, igual o Zé falou, na base dos dons.
quem fundou ela era extremamente usado dos dons. E eu vi as lágrimas correr no olho dela assim, se sentindo, tipo assim, deixada, jogada de lado. Usada, usou, bebeu a Coca-Cola e jogou a latinha fora. Eu olhei para aquilo, falei, Deus não quer isso. Isso não é justo. Isso não é nem humano isso. Imagine analisar isso espiritualmente. Falei, minha filha, faz o seguinte, vai cuidar da sua vida, você aposentou. Se você precisar de um pastor, pode me ligar. Você passou para o seu para o resto da vida. Se você der conta de ficar nessa igreja, fica. Não der conta, procura outra. Mas não briga com isso não compensa não. Porque cada grupo de ovelha tem um pastor que merece. Então, se eles estão tendo essa atitude, eles vão ter o pastor que merece. Espera para você ver. Se Deus tiver um propósito de fato com essa igreja, Deus vai honrar. Se não tiver, a obra é de Deus. Irmãos, a obra só perece se Deus quiser disciplinar. Porque demônio não tem poder sobre a obra, não. Não tem. Não tem poder. Deus diz, façam para mim a tenda do encontro, a mesa com os pães, o candelabro. O candelabro é a peça que mais ilustra a revelação sobre Cristo. O candelabro ficava entre o lugar santíssimo e o átrio. Porque Cristo não é alguém que você tenha dificuldade de ter acesso a Ele. Cristo é claro, é luz, é amor, é paz, para ninguém confundir Ele com nada. Nele está toda a bondade, toda a fidelidade. Jesus é inteiro, íntegro para com o Pai e íntegro para com a igreja. Todo homem, toda mulher que nasceu de novo conhece Cristo, toca na luz de Cristo, na vida de Cristo. Na vida de Cristo. Cristo não está lá dentro da arca, no lugar santíssimo, não, ele estava lá no lugar santo, entre o átrio e a glória poderosa do Pai. Ele é um mediador. Pelo contrário, em vez de se esconder, ele quer se apresentar, ele quer ser o elo, ele quer ser a corrente. Ele quer ser a reconciliação. Essa é a obra minha e sua, produzir reconciliação. Isaías diz que o pecado faz uma barreira, um abismo entre nós e Deus. Mas o sangue de Jesus constrói a ponte. O véu foi rasgado de cima para baixo. Não é obra de humana de baixo para cima, é obra do Pai. Deus quis dizer o seguinte, eu quero ter comunhão. Eu quero tocar em você, eu quero conversar, eu quero relacionar com você. Não é difícil, irmão, sentir a presença de Deus. Não é impossível. Viva uma vida cristã, simples, sim, comum, mas saiba, quem toca em Deus não são só os extraordinários, os super, não. O acesso é para todos. O que Joel diz? Darei o Espírito Santo a todos, ao servo, às servas, todos, eu derramarei do meu Espírito. Você pode ter o Espírito Santo, ser tocado. O candelabro era visível. Então, a igreja precisa ter a luz desse candelabro do Cristo vivo, para que o mundo veja. Então, ele diz também, construam o altar do incenso, da adoração. Por quê? Ter o altar do incenso, da adoração? Para nos levar de volta à nossa origem, ao verdadeiro motivo pelo qual fomos criados. Fomos criados para conter Deus e expressar Deus. No jardim do Éden, o homem era completamente constituído de Deus. Cheio, envolvido.
O altar não é para queimar o pecador, é para queimar a oferta da reconciliação do pecador. A intenção de Deus não é destruir o pecador, é o que o pecador se arrependa. Seu arrependimento é uma oferta que o redime através da obra da cruz, e Deus, você se torna aceito por Deus. Se existe algo que tem que ser uma realidade na nossa vida, irmão, é o altar de bronze, que é o lugar de arrependimento, lugar de adoração, é o altar do incenso. Aí depois vinha o altar de bronze. Viver verdadeiramente o arrependimento e uma entrega total a Deus. Quando você chega aqui, ajoelha, ou vai começar a orar e fala, Deus, me perdoa, você estava no altar de bronze. Era o altar onde era oferecido o sacrifício por perdão, por arrependimento. Esse é um altar que nunca deve faltar na nossa vida. Tem gente que fala assim, mas eu já repeti esse pecado tanto que eu vou parar de orar por esse negócio. Então, se você foi lá 10 minutos e repetiu, vai lá e fica meia hora. Né? Uma certa época, eu era novo na fé, eu tinha um sonho, um miserável de um sonho, me perturbava. Falei, o que eu vou fazer para vencer esse trem? Olha, enquanto eu tinha esse sonho, acordava, parece que eu tinha brigado com 500 demônios. Eu falei, já sei, se o diabo quer me perturbar para não deixar eu dormir, ele vai cair da cadeira. Cada vez que eu tivesse sonho, eu vou orar meia hora depois, de joelho. Aí aconteceu mais umas vezes, eu falei, vou aumentar para 1 hora. Se continuar, eu vou ler Bíblia. Eu pergunto, compensou para o diabo continuar me perturbando? Não compensou, porque eu estava indo mais para perto de Deus. Acabou. Aí o que aconteceu? Eu acostumei. Eu gosto de orar de madrugada. Eu gosto. Quem foi que perdeu? Ele. Então, à medida que você se aproxima do altar, do holocausto, você está trabalhando uma entrega mais completa. Você vai colocando as áreas negativas diante de Deus, as coisas diante de Deus. Aí vinha a bacia onde lavava as mãos. Segundo os historiadores, essas bacias tinham espelhos. Ao mesmo tempo que a pessoa se lavava, ela via o seu bem-estar ou os seus defeitos. Diga a Bíblia, é a bacia de bronze. Ela tem poder para me limpar, mas ela mostra os meus defeitos. E por último, as vestes sacerdotais. Você sabe o que é que veste alguém ou vai deixá-lo nu? Atitudes. Isaías diz assim, que o ministério de Jesus removeria as cinzas, a humilhação, e daria coroas, vestes de louvor. Então, se eu chego na igreja com uma veste de tristeza, de desânimo, de vontade de pecar, e eu tenho uma decisão, uma atitude de adorar, de concentrar, eu tenho o poder de mudar a veste espiritual do processo. Então, a minha atitude vai definir com qual veste eu vou sair do culto, com qual veste eu vou sair do meu momento de oração, lá na minha casa. O quanto eu vou investir, o quanto eu sou intenso, o quanto me quebranto, que muda a veste, a minha forma de ver. Isso vai refletir no dia a dia. A primeira peça que tinha no tabernáculo era o altar de bronze. Porque a primeira coisa que o ser humano precisa diante de Deus é arrepender e entregar sua vida para Jesus. Tem gente que pede para a gente fazer a libertação na vida de quem não é crente. Não adianta. Isso aí é chover no molhado.
Se a pessoa não entregou a vida para Jesus, ela está na mão de outro senhor. Ela tem um outro senhor. Isso é claro, Colossenses diz isso. Nós somos transportados de um reino para o outro, no ato da nossa entrega para Jesus. É claro isso, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz do amado. Se coloque de pé. Então, irmãos, essa questão de vestes é um assunto tão profundo e que esse assunto bate na gente, mas bate no 12. Por exemplo, se você não conhecer o Aldo, e aí você for meu amigo, aí a gente está conversando um dia, fala assim, cara, tem um fulano de tal, Aldo, e esse cara é assim, assim, assim. A partir de então, você vai pensar que o Aldo é daquele jeito. A maioria acontece isso, sabia? No dia que você vê o Aldo, aí você vai olhar e falar assim, olha, o cara que é assim, assim. Porque a minha fala, a minha atitude, a forma que eu falei dele, colocou nele uma veste. E aí o Aldo não sabe, não pode se defender, porque ele não sabe, e o outro está vendo o Aldo com o olho torto, né, diferente. Então, como nós somos sacerdotes, qual é a principal função desses artesãos aqui com relação às vestes sacerdotais? Vestir. Quando você fala de alguém, você está despindo essa pessoa. A pessoa vai ver ela com aquela forma que você falou. Isso é muito sério. Irmão, tem um negocinho que eu já apanhei com isso. E hora em quando eu ainda caio nessa armadilha. E eu vigio, mas ainda acontece. Por exemplo, se atende uma pessoa, aí aquele assunto está ligado a outra pessoa. Você escuta a pessoa aqui e você pensa, acho que eu vou me unir ele e matar o outro. Aí você vai lá ouvir o outro. Você chega lá e descobre que não é daquele jeito. Aí você tem que arrepender porque queria unir com o outro, né? E ainda tem que voltar lá no outro para dar a orientação certa. Então você sabe qual é o melhor caminho, quando você ouvir um negócio? Não falar nada e conferir com o outro. Porque, irmão, a gente cai nessa armadilha, infelizmente. É terrível isso. É terrível. Porque diz que toda moeda tem dois lados. Toda história é dupla. Tudo na vida tem a direita e a esquerda. Queridos, nós fomos chamados por Deus. Fomos escolhidos. Capacitados. Deus não colocou um anjo para te capacitar. A Bíblia diz que o Deus te capacitou enchendo do Espírito Santo. Em outras palavras, o próprio Deus está em você. Nós somos capazes. Hoje eu estava lendo um texto sobre Mefibosete, segundo Samuel, acho que 19. Quando Salomão toma o trono de Davi, depois ele morre, e Davi retorna, ele tem um encontro com Mefibosete. Aquele lá do capítulo 9, o que era aleijado de ambos os pés. E um abençoado foi lá e falou mal do Mefibosete para o Davi. Não, Davi, quando tu foi expulso da cidade, humilhado, o Mefibosete que comia na tua mesa não te apoiou não, ele nem foi. Ficou lá desfrutando do bem, já deve estar aliado com outro que assumiu o teu lugar. E Davi, abalado com tudo aquilo, acreditou. Aí quando Davi volta para Jerusalém, Mefibosete consegue, irmão, aleijado de ambos os pés, preparar um jumento e vai de encontro ao rei. E o rei, quando vê, falou, olha, eu vou te julgar. Eu vou pegar tudo que é teu e dividir com Ziba e com os 15 filhos dele, mais uns 500 netos, bisnetos. De outras palavras, ia sobrar pouco para o cidadão. Irmão, o que Mefibosete falou para Davi, eu falei, não. Aí é a essência de evangelho. Ele falou assim,
tendo o Senhor, que me importa as outras coisas? Porque o Senhor é como um próprio anjo para Israel. O Senhor é a lâmpada de Deus para Israel. Eu só quero ter aliança com o Senhor, andar com o Senhor. Dinheiro, terra, casa, pode mandar ver. É esse nível de aliança que Deus quer da igreja. Independente de circunstâncias, eu vou servir a Deus, eu vou amar a Deus. A pessoa pisou no seu calo, eu vou orar por ela. Que é conselho do Novo Testamento. Ora pelos que te perseguem. Aliás, irmão, o melhor jeito de você se ver livre, você já viu que quem a gente não gosta vive na memória da gente? Parece que tem uma corrente. O melhor jeito de você resolver um problema de comunhão é abençoando a pessoa, é orando. Ontem lá na chácara eu estava vendo, fui ministrar numa chácara com um evento aí, e aí na hora que eu cheguei lá encontrei uma família. Eu tinha dado um conselho para o pai daquela família. Tinha uma filha linda, começando na faculdade, a menina linda, e ela arrumou um namoradinho que, oh Jeová, que provação. E aquele cara ficou com a menina, juntou, teve 2 filhos, arrumou amante, teve filho com amante. Aí eu vou lá, ele queria matar o cara. Eu vou matar esse desgraçado. Já esperei demais, pastor. Falei, não, vamos fazer o seguinte: você e sua esposa vai entrar no quarto e vai orar 21 dias abençoando a vida dele. E ele criando os 2 netos, gastando dinheiro que o outro não dava nada, aquele negócio. Ele falou, pastor, você está brincando comigo, eu quero é matar ele. Rapaz, ele orou os 3 semanas. O casal voltou a morar junto e alugou uma casa. Estava separado. E aí ele, não, ficou pior. E a filha firme, orando e falando, não, eu vou restaurar meu casamento. Aí passaram os meses, agora está 100% resolvido. Falou, pastor, mas na hora eu não queria orar, eu não entendi aquela direção. Eu falei, deixa eu te falar por quê que eu te dei aquela direção. E eu só podia falar 10% da missa para ele. Se eu falasse toda, ia ser uma tragédia. Você, o diabo, tinha certeza que você ia matá-lo. O diabo já tinha decidido até o lugar que vocês iam encontrar. Ele falou, é verdade. Eu tinha tudo na mente, desenhado. Então aquele tempo que ele ficou, eu falei, você vai dizer, eu abençoo ele vai ter saúde de um touro, do gigante, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter os melhores empregos. Foi a oração que eu mandei ele fazer. Enquanto ele orava por a pessoa, Deus curou a mulher dele, Deus acalmou o coração, e hoje está tudo resolvido. A filha vai formar agora, está concluindo o curso superior, as coisas ajustaram, e ele parou de carregar aquele gigante nas costas, porque enquanto você não ora, a pessoa está presente na sua mente 24 horas, então você abençoa, entrega. Irmãos, aquilo que você agradece volta para você, aquilo que você semeia volta para você. Então se você orar para alguém quebrar a cara, cuidado. Então abençoa, porque aí você vai ser abençoado. Eu e você fomos escolhidos para uma obra nobre. Ninguém pode fazer isso, eu e você. Vamos orar. A Bíblia diz que Gideão falou, Senhor, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu sou o menorzinho da minha casa é a menor da tribo, a minha tribo é a menor da de Israel. Deus disse, não te mandei, vai. Deus está dizendo a mim e a você, eu vou usar você, e enquanto eu te uso, eu vou te abençoar. Você vai ter prazer de fazer a obra. Prazer. Pai, no nome de Jesus, bendito é o Senhor, Pai, bendito é o Senhor,
santo é o teu nome. Nós estamos aqui como o corpo de Cristo, nós fomos chamados, Senhor, que o Senhor nos capacite para viver o Evangelho dentro da nossa casa, dentro da empresa, do emprego, nos relacionamentos familiares, ó Deus, nos ministérios da igreja, na comunhão das famílias da igreja, aonde nós formos, Pai, que essa unção nos capacite, que a unção do Teu Espírito nos dê ferramentas, nos dê habilidade para levar a Tua luz, a Tua verdade, o Evangelho, que sejamos as sarças do Senhor, as árvores do Senhor, cheia do fogo, cheia da unção, que não se destrói, que não se desgasta, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos conceda a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo, ser conosco, Pai, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.